Estamos de volta com o nosso Bom Astral aqui pela telinha da Astral TV. Gente, já estava batendo um papo aqui com ela, que é psicanalista, psicóloga, Thaís Rosa, está aqui com a gente novamente. Já falamos sobre vários assuntos importantes nas últimas vindas dela ao programa e hoje não vai ser diferente. Vamos falar sobre narcisismo. Então, você que quer saber mais sobre o assunto e até alguns sinais, indícios de que você de repente está lidando com uma pessoa narcisista e você quer refletir se é isso mesmo ou não, a Thaís vai falar a respeito e também vai nos auxiliar sobre como lidar, com pessoas narcisistas. Bom dia, Thaís, tudo bem? Bom dia, Edu. Como você está? Tudo na paz? Eu estou ótima, graças a Deus, que na bom, paz. Que bom, bom tê-la aqui novamente. Obrigada, obrigada mais uma vez, pessoal, pelo convite. Agora, esse é um assunto que está muito em pauta, nos últimos tempos? Sim, as pessoas falam muito sobre narcisismo, mas isso porque é um tema que as pessoas agora têm mais acesso. Antigamente as pessoas não tinham muito esse conhecimento, o que era narcisismo, o que não era narcisismo. Hoje com a informação, com a internet, então isso veio muito à tona. E eu acho também, Edu, que a gente está num movimento social de muita individualidade, de muita necessidade de ser visto, de ser lembrado, de receber like. E eu acho que isso contribui para comportamentos mais narcisistas, o que não significa que a pessoa tenha transtorno. Ah, então temos uma diferença aí. Sim. De repente, às vezes, até pelo momento de vida, a pessoa pode demonstrar um comportamento narcisista, mas não necessariamente sofrer do transtorno. Exatamente, que aí eu vou explicar aqui para vocês as diferenças, Ótimo, boa. Então, vamos imaginar o seguinte, o narcisismo ele faz parte da nossa constituição como indivíduo. Por quê? Porque você precisa dele para que você tenha autoestima, para que você tenha uma noção de valorização, para que você tenha amor próprio. É até uma forma de sobrevivência. Então, você gostar, por exemplo, de cuidar da sua aparência, você gostar, de repente, de receber um elogio, você gostar de repente, receber carinho, afeto das pessoas, não tem nada a ver com narcisismo. Isso é normal e isso é comum. Porque um bebê, quando ele nasce, ele é totalmente voltado para si. O Freud foi a pessoa que trouxe esse termo para a área de saúde mental, porque ele já se falava disso antigamente, mas ele estruturou isso, colocando isso como parte constituinte da personalidade. Porque eu preciso disso para que eu possa me amar, vamos dizer assim. O problema começa quando isso passa a ser exacerbado, e aí sim a gente está falando de transtorno. Então, claramente, meu amor próprio, meu autocuidado, a minha valorização, legal, normal, maravilhoso. Mas as pessoas podem confundir também, não podem? Achar que elas só estão ali se valorizando e agindo com amor próprio, mas às vezes ir passando das estribeiras? Então, a diferença está na intensidade disso e principalmente porque a pessoa que tem um transtorno, ela tem uma baixa empatia. Então, quando ela começa a achar que tudo dela tem mais valor do que o do outro, a minimizar a dor do outro, aí a gente tem que começar a prestar atenção. Então, quando a gente fala em transtorno, tudo que é transtorno é um conjunto de características. Por que eu estou dizendo isso, Edu? Porque as pessoas falam o tempo todo, fulano é narcisista, ciclano é narcisista. Só que a pergunta é, essa pessoa ela é narcisista ou ela está se colocando como prioridade e não está fazendo aquilo que você gostaria que ela fizesse? Tem uma diferença, E às vezes as pessoas estão muito assim nessa pilha de julgar, as coisas, principalmente na internet, que a gente fala os juízes da internet. Nossa. E às vezes julgam alguém que só está agindo com amor próprio e que não está fazendo aquilo que ela gostaria que essa pessoa fizesse, como alguém narcisista. Mas às vezes a pessoa só está conectada, com a verdade dela e com o que é melhor para ela naquele momento. São diferenças que a gente precisa conseguir tatear e entender. É claro que uma ajuda profissional é de suma importância. Sim. Agora, é como você falou, uma coisa também é o comportamento narcisista e outra coisa é o transtorno narcisista, Exatamente. O transtorno, ele tem algumas características que são
essa coisa da grandiosidade. Então, o narcisista é aquela pessoa que tudo dele é muito melhor. É aquela pessoa que tudo é voltado para ela. Ela quer o quê? Ser o centro das atenções. Ela quer o aplauso. Ela quer ser admirada. E ela tende, muitas vezes, a menosprezar o outro. Ela não é que ela não tem empatia. Ela tem uma empatia, mas é baixa. Tá. Porque o que importa é ela. Eu sou o melhor, é aquela pessoa que tem o melhor carro, que tem o melhor emprego, que tem é a mais bonita, é a mais charmosa, é aquele cara ou aquela mulher que acha que tudo dele é muito melhor do que dos outros. Ele quer palco, ele quer aplauso. Esse é o transtorno narcisista. E aí, como é que eu sei? Porque geralmente essa pessoa, ela apresenta isso em todos os contextos. Uma pessoa, por exemplo, que tem um comportamento mais individualista, mais egoísta, pode ser que tenha em algum ponto específico da vida. O narcisista não. Ele é assim no trabalho, ele é assim nos relacionamentos amorosos, ele é assim com a família. Então, ela vai atingir em todas as esferas da vida dessa pessoa. Né? Agora, é claro, né, que, como eu disse, a gente tem que tomar cuidado para não sair patologizando todo mundo com o transtorno, porque ele é extremamente disfuncional. E quando a gente se relaciona com pessoas assim, ele é um excelente detonador de autoestima. Porque, na verdade, como ele vem em primeiro lugar, você fica sempre como figura de fundo. Então, a pessoa que se relaciona com alguém assim, comumente ela vai se ver em situações onde ela tenha de se anular para poder satisfazer a vontade do outro. E isso pode ir trazendo uma complicação para ela, né, a longo prazo. Sim, sem sombra de dúvidas, porque o narcisista no início do relacionamento, isso é importante falar, ele tende a ser muito charmoso, muito envolvente, é o famoso love bombing, aquela coisa bombardeio de amor, né, que a gente chama. Que fala o que a pessoa quer ouvir. Isso. Então, é uma pessoa sedutora, geralmente. Muito, muito sedutor. Só que depois de um tempinho, você começa a perceber que ele começa a demandar muito de você. Porque a necessidade dele é ser aplaudido, é ser o centro. Então é aquela pessoa que vai exigir muito do parceiro. Vai dar pouco, se doar pouco, né? Bem não, pouco. Não tem essa via de troca, né? Não tem troca. E ele tem um mecanismo muito interessante, porque geralmente essas pessoas, elas não têm um único parceiro. Tá. Por quê? Porque o que alimenta o ego dele é ser o centro de novo, ser aplaudido. Logo, ele tem, às vezes, vários relacionamentos que vão alimentando esse ego. Que perigo, hein? E para se tornar um relacionamento abusivo, é um pulo, Edu. Nossa. É um pulo. Tanto é que se você pega histórias de relacionamentos abusivos, geralmente o parceiro, ele é extremamente narcisista. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, para ficar claro, o narcisista, ele quer o tempo todo que você sirva a ele. Atenção voltada a ele. Totalmente voltada. Agora, a gente falou do exemplo de relacionamento afetivo, né? Narcisista, como a Thaís falou, gente, é um pulo para virar uma relação tóxica, né? Que te sufoque, que te traga outros problemas. Agora, o narcisismo também pode acontecer em outros âmbitos de relacionamentos sociais, né? Por exemplo, na família, uma parceria, sociedade, pode fluir por essas vias também, né? Sim, porque aí quando ele está caracterizado como um transtorno, ele vai afetar todas as áreas da vida. Né? Uma outra característica muito marcada também do narcisismo é inveja, Edu. O narcisista, ele é extremamente invejoso. É aquela pessoa, porque como ele é merecedor de tudo, ele é um ser especial, único, eu mereço tudo, você não merece nada. Então, por exemplo, num ambiente de trabalho, vamos colocar assim, o narcisista é aquele que vai, de alguma maneira, você vai, de repente, sei lá, receber um elogio numa reunião, ele provavelmente vai falar assim, você fez isso, mas eu fiz isso, isso, isso e isso. E aquelas pessoas que competem em relação a algo, né, que a gente vai falar, nossa, hoje eu tô com uma dor no pé, a pessoa te responde, dor do pé, você não sabe a dor que eu tô, a minha tá no pé, tá na coluna, e o ciático, então, nossa, eu tô péssimo, porque tem pessoas que parece que tudo que você fala, né, a pessoa te rebate falando que ela tem algo maior ou mais sofrido ou pior. Se isso também é feito constantemente,
também pode ser um indíciozinho, né? Pode. Não vou dizer de um transtorno, mas pelo menos de um comportamento, né, narcisista. Sim. Ele provavelmente tem aí traços narcísicos. Uhum. Porque, na verdade, como ele é especial, e uma coisa que o narcisista faz muito, como você falou, né? Ele está contando com uma dor no pé, ele vai dar um jeito de transformar aquele assunto ou aquela situação em algo sobre ele. É sempre sobre ele? Sempre. Sempre sobre ele. Gente, é uma coisa muito chata. É difícil, porque não tem troca, né? É aquele tipo de conversa que você vai ter que ouvir o outro, né, o tempo inteiro e que você não vai ter troca, não vai conseguir falar ali sobre você, ouvir uma palavra empática, né, um conselho para o seu momento, que a pessoa vai fazer sempre a conversa girar em torno dela. Muito chato, né? É desagradável, é cansativo. E a gente tem que até pensar o que falar, né? Porque tem inveja, você falou, né? Tem também. Inveja. Então ele sempre vai desmerecer. Né? Então vamos pensar, né? Eu falei da reunião, ele vai chegar e vai falar, não, mas eu fiz algo melhor. Né? Num relacionamento, se você chega para um narcisista e fala, olha, eu fui promovida no trabalho, ele vai falar, não, mas você só conseguiu ser promovida graças a mim. Porque se não fosse eu ter te ajudado, ter te indicado aquele curso, você não teria sido promovida. Olha só, é demais, né? É. Agora, é muito complicado, né? Porque a gente tem que pensar até o que a gente fala, porque em determinados momentos, se a gente fala de alguma coisa que é melhor para a gente, né? E não necessariamente para a pessoa, ela pode desvirtuar ali totalmente a conversa, né? A pessoa vai dar um jeito ali, vai se tornar uma conversa difícil, né? Uma conversa chata, incômoda, né? Porque nunca você vai poder colocar nada sobre você, porque o tempo inteiro a pessoa vai movimentar a conversa para girar em torno dela, né? Exato. É difícil. Exatamente. Ele tem essa questão dessa grandiosidade, além de ser, obviamente, a pessoa do palco, tem uma questão também de distorção da realidade, porque o que acontece? Como eu percebo que o narcisista ele tem uma autopercepção de si que é muito maior do que geralmente é. Então, na verdade, ele sempre vai achar que ele ou é o herói ou ele é a vítima da situação. Depende de como está girando ali a conversa. Né? Então, como eu disse, se por acaso a pessoa falar que foi promovida, ele vai dizer que ele que ajudou. Graças a ele. Né? Se por um acaso ele perceber que você está escapando ali da mão dele de alguma forma... Do domínio, ele vira vítima. Entendi. E você fica preso na situação. Exatamente. Em relacionamento amoroso deve ser muito complicado, porque assim, não dá para você ter uma DR, uma conversa, visando resolver alguma coisa de maneira equilibrada, porque a pessoa vai estar sempre certa, né? E você vai estar sempre errado. Exato. Ele vai manipular para que você se sinta culpado. Na verdade, isso sempre, né, acontece no relacionamento amoroso, em relações familiares também você vai ver muito isso. Né? No trabalho. Então eu sempre falo, se você percebe, mas aí é que tá, você consegue perceber quando a pessoa tem esse transtorno, porque ela vai ser assim em todos os ambientes. E com todo mundo, não só com você. Exato. Que às vezes a gente até pensa, né? Será que o problema é comigo, né, em especial? Mas se você começa a notar que a pessoa imprime aquele comportamento com todo mundo, né? Então a gente vê que é algo dela mesmo. Agora, e como lidar com pais narcisistas, hein? Pai, mãe, porque é complicado, porque assim, durante uma fase da vida você vai crescer naquele ambiente, você vai depender daquelas pessoas até você conseguir sua independência, né? E aí você vai ter de lidar, né? Mas às vezes isso pode castrar muito também, né? O filho, a filha. Pois é. Eu sempre digo que filhos de mães ou pais narcisistas sofrem muito. Porque eu costumo dizer que o problema não é que a pessoa, a mãe é narcisista. A questão é que a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista e se tornou mãe. Ela não virou narcisista porque é mãe. Sim, é fato. É algo que já está ali na personalidade dela. E personalidade, gente, é algo que não se muda. Porque a personalidade está ligada a um temperamento, ou seja, como a pessoa nasce, mas o caráter que tem a ver com o ambiente, como ela se desenvolve. Então a gente acha, a pessoa vai mudar. Não, ela não vai mudar. Ela pode ter uma melhora se de repente ela perceber que aquilo é disfuncional, que aquilo traz prejuízo para a vida dela. Mas no caso do narcisista, como ele é ou melhor ou único, então ele não vai procurar ajuda. Então, lidar com essas pessoas é muito difícil. E os filhos de mães narcisistas, que o pessoal tem falado bastante, mãe narcisista,
eles têm uma questão com... A mãe narcisista tem dois comportamentos, né? Dois não, esse é um dos principais, os dois principais. O primeiro é, ela geralmente, quando ela tem mais de um filho, ela costuma ter um filho que é o bode expiatório, geralmente mulher, filhas, mulheres. E por que isso? Porque a filha é como se fosse uma afronta, uma competição direta para ela. Ah, inconscientemente. Para o ego dela. Entendi. Logo, ela vai competir, ela vai destratar, ela vai, enfim, culpabilizar essa filha. Eu tenho um caso, inclusive, eu só estou citando porque essa pessoa me autorizou, tá, gente? Ela é filha de uma mãe narcisista e a mãe tinha um mecanismo, assim, muito grave de xingar, de palavras de baixo calão, de fazer insinuações. Olha que loucura. De que ela tinha alguma coisa com o pai, para ver o nível, né, de narcisismo dessa mãe. Tá. Mas, em contrapartida, eles têm esse bode expiatório e geralmente tem um filho que é o preferido. Que o pessoal fala do peixinho dourado. Tá. Ou alecrim dourado, para quem conhece esse termo. O alecrim. Exato. É aquele filho mais amado, é aquele filho mais querido. Ela sempre vai ter esses dois movimentos. Só que esse filho amado, ele também tem que girar em torno dessa mãe. Ele tem que ceder à necessidade dessa mãe de atenção e de fazer as coisas como ela deseja. Exatamente. E com base nisso, ela se cresce como mãe também, no sentido de que é uma boa mãe, tem um bom relacionamento com o filho, né? Para mostrar que o outro filho, que é o bode expiatório, é o problema. Exatamente, exatamente. Quando, na verdade, o problema é ela. É bem difícil, ainda mais quando você é muito pequeno, né? E ela tem, em casos mais graves, tem mães que muitas vezes elas se fingem de doentes. Para ficar na posição de vítima. Exato, para todo mundo ficar ali em torno dela. Gente, se você quer saber alguma coisa sobre narcisismo, quer fazer sua pergunta, estamos aqui ao vivo, tá? Pode mandar para a Thaís Rosa no WhatsApp da TV, 11962710106, ou você que está assistindo pelo Instagram, pelo Aura Pura, pode mandar seu comentário, sua pergunta no chat que eu vou repassar aqui a ela. Estamos falando sobre narcisismo. Falamos de mãe narcisista, mas também pode gerar de uma outra maneira, né? Por exemplo, no contrário, às vezes a criação que os pais dão para um filho pode favorecer o narcisismo, impulsionar ele a ter um comportamento narcisista ou, quem sabe, desenvolver o transtorno em vida? Então, desenvolver o transtorno, isso tem a ver com temperamento, ou seja, tem que ter uma predisposição genética e o ambiente vai contribuir. Mas esses dois componentes têm que estar juntos. A pessoa ela não vira narcisista, porque a personalidade é algo que você nasce com ela. Então, mesmo se os pais assim bajularem muito esse filho, terem aquele comportamento que a gente brinca assim de filho único, né, que acaba recebendo toda a atenção, todo o carinho, e se os pais passarem do ponto em relação a isso, não necessariamente aquele filho vai desenvolver, porque isso somente se ele tiver já uma tendência na personalidade dele. É Exatamente. Isso? Você não vira narcisista, né? Você pode ter comportamentos, que é o que a gente falou no início, que é aquele movimento social, do like, da internet. Então você começa a ter comportamentos. Mas existe uma questão que eu vejo até de compreensão de mundo. Tá. Né? Ou seja, a pessoa que tem um transtorno parece que ela tem uma falha ali, sabe? Na autopercepção dela. Se você não tem essa falha, você pode ter o comportamento, mas não necessariamente o transtorno. Tá. É muito bom a gente explicar, porque às vezes os pais, nessa situação de terem um filho narcisista, acabam caindo naquela culpa, se culpando, se cobrando, onde foi que eu errei, foi culpa minha, criei do modo errado, e na verdade não, né? Eles podem se acalmar porque de repente fizeram o melhor que podiam naquele momento, com o que tinham de experiência e de sabedoria, e às vezes já era uma tendência de personalidade mesmo, né? Exatamente. Vamos pensar que se a pessoa tem comportamentos mais egoístas, mais individualistas, uma terapia certamente vai ajudar essa pessoa, porque ela não tem essa alteração da percepção dela sobre ela e o mundo. Ela tem uma outra estrutura de personalidade, que é diferente do narcisista, que ele nasce daquela forma. Entendi.
Agora, essas pessoas têm dificuldade de perceberem a necessidade de fazer também uma terapia, porque eu imagino que se elas se colocam como centro das atenções e de que estão sempre certas, vai ser difícil também cair a ficha, né? Demora, não demora ou não? Geralmente elas nem procuram. Eu imagino. Quem procura são as pessoas que sofrem com ela. Que estão ficando loucas ali, né? Brincadeiras à parte, mas é muito difícil lidar, conviver, né? É porque... Para que ela vai procurar se ela é o bom, se ele é o especial? Se tá tudo certo com ela na cabeça dela, né? Exato. É você que tem que me servir, imagina. Eu sou um ser especial. Como que a gente lida, então, Thaís, quando a gente percebe que está num relacionamento com alguém narcisista e a gente gostaria que isso melhorasse antes de abrir mão, ou a mãe que tem um filho narcisista ou vice-versa? Terapia é o caminho. Olha, vou ser muito sincera. Se você puder, sai correndo. Tá. Foge. Né? E você não tem muitos vínculos ainda, sai fora, porque isso pode ser ruim para você a longo prazo. Tende a ser ruim, né? Sim, é destruidor. É destrutivo. É destrutivo, porque na verdade esse indivíduo, ele não vai mudar. Porque ele enxerga pouco a sua necessidade. Ele até enxerga, mas ele não... ele minimiza a sua dor. Então vai ser desgastante, né? Exato. Né? Se você puder fugir, sair correndo, melhor. Tá. Se você já está na situação... Agora, se você... É claro que nem sempre a gente consegue, né? De repente você tem um trabalho com um chefe narcisista, você tem uma mãe narcisista, como que eu faço? Eu costumo dizer que o narcisista, como ele é voltado para si e tem dificuldade de enxergar você, de alguma maneira você precisa colocar limite. Tá. É o não firme. É um não é não. Sabe aquela história do não é não? Tá. É muito importante. Por Limite. quê? Limite precisa ser colocado para essa pessoa. Por quê? Porque, de alguma forma, você vai perceber um movimento quando você disser um não. Logo, essa pessoa vai ficar super ofendida, porque eles são super sensíveis a críticas. Eles detestam ser criticados. Então, ele vai reagir de uma maneira, geralmente, negativa. Muitas vezes com vitimismo, ou, dependendo do caso, até com uma certa impulsividade. É uma pessoa que vai discutir, que vai tentar reverter o jogo. Então, ali você já começa a perceber um problema, né? Tá. Aí, como eu faço para lidar com essa situação? Então, eu falei não, de alguma maneira eu falei, não aceito isso, não quero que você faça isso, não permito que você faça isso. Ele vai se colocar como vítima, vai discutir ou vai brigar. E aí você vai tentar, de alguma maneira ali, pedir evidências, porque ele vai tentar reverter o jogo. Ele vai tentar te culpar por aquilo que ele fez. Entendi. Né? Então, o que você faz? Tá bom, então você está dizendo que eu fiz isso. Quando? Em que momento? Qual a evidência que se tem sobre isso? De novo, ele vai se desestruturar, ele vai se desestabilizar. Aí, muitas vezes, ele não vai ter argumento, porque o argumento é frágil. E, às vezes, ele vai tentar ir lá, né, no passado, numa história que não tem nada a ver com o que está acontecendo no momento, para tentar justificar aquele comportamento, para te culpabilizar. Tá. E aí o mecanismo não, mas peraí, não é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso. Então, quem está ali conversando com essa pessoa narcisista tem que estar muito racional, pés no chão, calmo e com clareza de ideias para poder debater corretamente. Exatamente. E geralmente ele vai colocar a culpa em você. Então aí, aquela história, mas a gente não está falando de mim, a gente está falando de você. Tá. Ele vai se desorganizar, ou ele vai partir realmente para uma discussão mais séria, ou ele vai tentar voltar para uma história que não tem nada a ver, ou ele vai sair daquela situação, vai fingir que não é com ele, vai ficar revoltadinho, vai bater a porta e vai sair. Né? Você trouxe exemplo, né, de situação de narcisismo? Então, eu trouxe alguns casos de pessoas, né, que aí eu acho um ponto importante, colocar as diferenças de narcisista e psicopata, Edu. Ah, boa! O narcisista, ele quer o seu aplauso. Tá. O psicopata, gente, aí é meio complicado. Por quê? Porque ele não se importa com você. Todo narcisista é psicopata? Não. Não. Mas todo psicopata é narcisista. Entendi. Porque ele vai usar você, o psicopata, para conseguir algo que ele deseja. E está sempre ligado a controle e poder. O narcisista, ele só quer o aplauso. Tá. A motivação muda. Né? Então, o narcisista, por exemplo, ele vai discutir com você e tentar te culpar. O psicopata não. É aquela pessoa que minimamente ela vai até concordar com você, ela vai dizer, não, realmente você tem razão, mas
A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai puxar o seu tapete. Entendi. Se for no trabalho, o narcisista vai brigar, vai discutir, vai falar, não, mas eu fiz melhor, não, mas você lembra daquele projeto? O psicopata vai falar, nossa, parabéns, que legal que você fez isso. E aí ele começa a falar mal de você, ele começa a criar intriga, porque ele quer puxar o seu tapete. E ele geralmente tem um objetivo de ferir o outro. Eles são predatórios mesmo, os psicopatas. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem consciência o tempo todo. Total. Né? E a ausência total de empatia, de remorso, de culpa. Ele não se importa com você. Que perigo, hein? Você tem imagens para mostrar? Então, a gente tem alguns casos famosos, né, na mídia. Sempre que a gente olhar ali os casos, sempre tem bastante pitada ali de narcisismo, mas eu trouxe o exemplo, por exemplo, do... Não sei se o pessoal conhece o P. Diddy, sabe quem é o P. Diddy? Puff Daddy? Sim, Puff eu Daddy. que falar nos últimos tempos, né? Respondendo criminalmente. Tá preso, inclusive, né? Ele tá preso. Saiu um documentário dele agora, inclusive, eu até assisti esse final de semana. Investigação Discovery ou não? Ele tá, acho ou que na Netflix? Na Max. Na Max. É que eu vi na HBO Investigação Max. Discovery também. Tá passando episódios falando sobre ele. Então, o P. Diddy, eu vejo nele muitas características narcisistas. Forte. Porque no início, eu acho que ele foi piorando, vamos dizer, né? Ele foi escalando aí para coisas mais graves por causa do poder que ele acabou adquirindo. Mas se você olhar, tem uma cena, inclusive, no documentário, que ele fala, eu quero ter tudo, eu mereço tudo, eu sou o rei do mundo. Então, é sobre ele estar no centro de tudo. Excelente exemplo. Porque realmente, né, ele tentava movimentar o tempo todo, né? Toda uma indústria, né? Em torno dele. De artistas e tudo mais em torno dele, de satisfazer as vontades dele, mesmo que isso causasse traumas e dor no outro. Exato. Eu acredito que ele tem, assim, traços de psicopata, né? Mas eu vejo mais o narcisismo ali gritando. Tá. Tem uma outra também, é um seriado na Netflix que chama Inventando Ana. Não sei se você assistiu. Não, só vi ele Já lá viu? em cartaz, mas ainda não assisti. A Ana, ela é Ana Delvey, na verdade, mas ela é conhecida como... O nome dela original é Ana Sorokin. Ela se passa por uma socialite, por uma herdeira rica, e ela se infiltra na sociedade de Nova York. E ela dá golpes em várias pessoas muito poderosas, inclusive é um caso real, tá, gente? É real? Ela existe. É psicopatia, então, ela tem bastante narcisismo também. Narcisismo, tá. Porque vamos pensar o seguinte, o narcisista, ele sempre quer ser o centro. O psicopata, ele quer te ferir, ele quer te lesar. Entendi. Entende? Ela tem falas do tipo, eu sou muito inteligente. Eu sou um gênio. Você não é ninguém. Autoestima lá em cima. Autoestima. Lá em cima. Tem a Ana. Agora, de psicopata, a gente tem aqui no Brasil, que todo mundo deve conhecer, o Maníaco do Parque. Sim. Né? Ele é um psicopata, eu vejo como um psicopata até mais desorganizado, Edu, porque aí a gente está falando de um psicopata que mata. Mas você vê, ele vai fazendo vários personagens ali, ele também é extremamente sedutor, ele é muito bom de lábia, mas quando ele levava as pessoas lá pro parque do estado, aí ele se transformava num monstro, mas aí ele tava com o quê? Com o poder na mão. Entendi. O poder e o controle sobre a sua vida e sobre a sua morte. Ele queria te machucar. E ele arquitetava, ele planejava tudo isso. Um predador, né? Predador. Gente, estamos aqui falando então sobre narcisismo. Você que lida, né, com alguém que tem o transtorno e às vezes é no seu convívio, isso está te desestabilizando, busque fazer uma terapia, hein? A Thaís Rosa é psicanalista e também psicóloga e pode te auxiliar, não só nessa questão, mas nas diversas, né? Porque terapia é sempre importante, né, Thaís? Nesses tempos que a gente está vivendo, né? Pode nos ajudar tanto. Eu costumo dizer que, assim, se você tiver... o pessoal que está escutando, que está nos ouvindo em casa, se você conhece alguém que é narcisista, né, e essa pessoa estiver aberta, é legal lá fazer uma terapia. Como eu disse, geralmente eles não procuram, mas... Né, não custa tentar. Né? E uma coisa importante, Edu, o pessoal que tem relacionamento com um narcisista, não espere que você vá mudar a personalidade dessa pessoa. Porque não vai. Não vai. Né? E para quem, de repente, pode estar sendo vítima,
É muito importante a terapia, porque para fazer esse enfrentamento que eu coloquei, você tem que ter muito autoconhecimento E tem que estar fortalecido, né? e fortalecido para lidar. Aí é só buscar, contatar a Thaís nesse WhatsApp, 119 3254 0618. Então, repetindo, 119 3254 0618. Siga também no Instagram, @apsicanálise, tá? E no YouTube, vai lá e se inscreva no canal, @terapia_, etc e tal, que tem podcast lá, né, inclusive. Sim, tem episódio novo no ar, né, para quem tiver... Segue a gente lá no canal, segue a gente no YouTube. Isso aí. Em breve estaremos juntos novamente. Sim, daqui Thaís está 15 sempre aqui com a gente, né? Sim, daqui 15 dias eu volto aqui para a gente falar sobre o tema. Se vocês tiverem sugestões, também podem mandar. Podem mandar que a gente encaminha para ela, viu? Isso. Obrigado, viu, Thaís? Gratidão Imagina, eu que pelo agradeço. papo. Gente, intervalo rapidinho. Quando voltarmos, vamos falar sobre as ferramentas que a Cabala pode te conceder aí para o seu dia a dia, para você usar, né, e tornar a sua vida mais feliz. Intervalo é bem rapidinho, a gente já volta, não sai daí.